assistindo a uma série e nela surgiu uma frase: olha, muitas vezes nós ficamos juntos porque nós somos felizes, e em outras vezes nós ficamos juntos com uma pessoa porque nós somos infelizes, nós sofremos neste relacionamento. E esse é o retrato da dependência emocional. A dependência emocional que é responsável por nós estarmos em relacionamentos abusivos, nos submetermos a abusos físicos e emocionais sem pedir ajuda a ninguém e nos acostumarmos a isso. O dependente emocional é uma pessoa portadora de um transtorno psicológico e é conceituado como uma doença real. Nós vamos falar um pouquinho a respeito das características da dependência emocional, da origem, de onde vem. Vamos começar pela origem. A dependência emocional, ela pode vir pela rejeição, a rejeição que seja real ou a rejeição imaginária de uma pessoa. Então, nós temos os cuidadores, pessoas que nos cuidam, pessoas que tratam de nós ou deveriam fazer isso, e algumas vezes um desses cuidadores, uma dessas pessoas que era responsável por nos cuidar, não nos cuidou. E aí fica um sentimento de rejeição encravado dentro de nós, e quando nós crescemos, nós buscamos de alguma maneira reviver com outras pessoas esse relacionamento da infância no qual nós não fomos cuidados. Então nós procuramos uma outra pessoa, um grande outro ou um outro muito grande que vá nos cuidar, que vá, na verdade, no nosso inconsciente, saciar a fome de cuidado, de amor, lá daquele primeiro cuidador da nossa tenra infância, do nosso início de vida. Também pode ser originária a dependência emocional de uma educação muito rígida, onde o pai ou a mãe ou esse cuidador não dava liberdade a essa criança de crescer, de se desenvolver, de ir tomando decisões por si próprio. Então, a criança cresce totalmente castrada em suas condições, suas competências de tomada de decisão, de condução da sua própria vida, e quando essa criança cresce, ela não adultece, ela não se torna adulta. Os seus anos de vida aumentam, mas a maturidade emocional não. Então ela vai buscar alguém que continue cuidando dela também e mantendo a vida dela dentro desse controle extremo, desse controle rígido ao qual ela foi submetida. Afinal de contas, ela se acostumou a viver assim. Há também uma outra possibilidade da origem da dependência emocional, que é pessoas que mais velhas já perderam mãe, pai, avô, algum cuidador muito importante, e a pessoa perde toda a sua base emocional e ali, depois de adultos, começam então a desenvolver essa dependência emocional. Bom, mas nós falamos da origem, agora vamos um pouquinho às características de um dependente emocional. Como é que essa pessoa se porta, se comporta? Como que a gente pode ver um pouquinho isso? Um dependente emocional é aquela pessoa que normalmente ela tem muita dificuldade de dar sua opinião, que seja um pouco contrária ou contraditória à opinião do outro. É uma pessoa que coloca sempre o desejo dos outros em primeiro lugar. Não é uma questão simplesmente de seguir os ensinamentos cristãos, não, vai muito além de seguir o ensinamento de Cristo. A pessoa ela desvirtua totalmente o valor de si próprio, o valor do outro, e coloca o outro num local superior até mesmo ao próprio de Deus, porque ela acha que o outro é o proporcionador da sua felicidade, que é por conta da existência do outro que ela consegue existir, consegue viver e ser feliz. Ela tem um medo profundo e constante de estar só. Ela prefere ser maltratada, se submeter a esse relacionamento abusivo, do que viver sozinha. E a alegria dessa pessoa, ela depende
muito do que o outro diz a respeito dela. Então, se o outro tem uma opinião contrária dela, não é que ela vai ficar triste, né? O comum a todos nós, mas ela vai ficar profundamente triste. Então, basicamente, um dependente emocional tem todas essas manifestações de maneira excessiva. Todos nós somos dependentes emocionais em graus variados, mas o dependente emocional que apresenta um distúrbio, né, uma necessidade de um cuidado melhor nessa área, ela tem essas características de maneira muito acentuada e um sentimento de culpa muito grande por ver o outro às vezes mal, esse grande outro, essa pessoa grandiosa na vida dela, ela se sente responsável pela felicidade desse outro. E se esse outro não está feliz, ela fica se culpando e procurando nela o porquê, o que ela pode ter feito para causar esse sentimento no outro. Dito isso, vamos ao que nós podemos fazer. Se nós nos identificamos pessoas que estão submetidas a relacionamento abusivos e nós não conseguimos desvincular o peso da nossa alma a tudo isso que acontece, nós podemos partir para um passo seguinte, que é eu preciso de ajuda, eu preciso procurar alguém que me auxilie, que me ajude a cuidar da minha alma, porque não está simplesmente em terminar um relacionamento a solução desse problema. Como há uma conformação de si próprio, se nós sairmos de um relacionamento abusivo, nós inconscientemente vamos procurar um outro relacionamento abusivo, porque nós somos dependentes desse tipo de controle. Então, o que nós precisamos de maneira muito enfática é ter a consciência de quem nós somos em Deus, a identidade que nós temos, porque a dependência emocional ela vem de uma autoestima muito baixa, uma deformidade na autoimagem que nós temos. Então, nós precisamos primeiro reconhecer que nós somos dependentes emocionais. Em segundo lugar, nós precisamos trabalhar a nossa autoestima, nos reconhecer como filhos amados de Deus. Em terceiro lugar, nos permitir adultecer, olhar o outro como ele realmente é, um ser cheio de defeitos, um ser que não é capaz de suprir as nossas necessidades emocionais e então entender que nós também temos condições de cuidar da nossa própria vida debaixo da direção de Deus. E com vocês hoje eu quero deixar o Salmo 139 a partir do versículo 13, que você possa meditar. Pois tu formaste o meu interior, tu teceste no seio da minha mãe, graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste, as tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Você é um pensamento de Deus que se materializou. Você é esse filho, essa filha amada de Deus. E é essa identidade marcada em você, cravada em você, que vai dia a dia te ajudar no processo de não depender emocionalmente do outro, mas depender emocional, espiritualmente e fisicamente de Deus, em Cristo Jesus, que nos torna novas pessoas. Deus as abençoe e vamos caminhar para que a dependência emocional não seja nossa marca, mas que o termo filha de Deus seja a consciência plena dos nossos pensamentos. Um grande beijo, fiquem com o Senhor Jesus. Tchau, tchau.